Eu quero ler aqui uma parte de um poema, né, de Paulo Sabino, que diz assim: a certeza de uma incerteza. Sou incapaz de evitar catástrofes, nem, ao menos, de dar por elas. A necessidade é inútil ao mundo, a humanidade não possui o poder de decisões importantes no tabuleiro político e econômico mundano. Não posso assinar decretos nem leis em prol da melhoria das condições existenciais do homem. Mas posso, ao menos, escrever e apresentar essas linhas aos senhores, como faço regularmente. E eu estava lendo parte desse poema, que ele é bem grande, bem extenso, e eu pude chegar a uma conclusão, né, desse texto, que sempre que podemos fazer alguma coisa, né, por mais que pareça inútil, nunca é irrelevante. Então eu queria que você pensasse sobre isso. Sempre que você possa fazer algo, não pense que aquilo vai ser insuficiente. Talvez você não tenha o poder, como muitos têm, mas uma simples fala, um simples convite, um simples mudar o ambiente familiar, a maneira com que você fala, a maneira com que você olha para as pessoas, né? Você pode, pelo menos naquele momento, fazer a vida daquela pessoa, aquele momento, um tempo assim melhor. Abre comigo o livro de Salmo, capítulo 23. Hoje são 2 textos que vamos estar lendo, Salmo, capítulo 23, e o Evangelho de João, capítulo 10, mais para o final. São 6 versículos. Podemos? Ok? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ou nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor, nesse exato momento eu quero pedir que o Senhor, com graça, com sabedoria, com bondade, possa me ajudar, junto com o teu Espírito, a trazer uma aplicação desse texto para os dias atuais, para as nossas vidas e para momentos diferentes que cada um está vivendo. Que assim seja e que Deus seja glorificado. Amém. Eu só preciso reforçar mais um aviso. É com relação a domingo. No período de janeiro, né, então já preciso estar avisando agora, a partir acho que do dia 5, na primeira semana, né, o mês de janeiro inteiro, é um período que a gente tem um tempo de recesso, né, e ele tem alguns objetivos, né.
Um que ajuda a diminuir o custo nesse período para a gente vem um período de dezembro, né, com 13º, com aumento, não sei se você percebe, há sempre um aumento na conta de luz nesse período, de água, sempre um custo extra, e também é um período que as pessoas estão entrando de férias, alguns saem ou quer mudar um pouco a rotina para ter um descanso, né? Então, no período de janeiro, já há um bom tempo que nós fazemos, acho que uns 4 anos, né? Que nós paramos um dos cultos. Agora, acho que a partir do dia 16, se eu não me engano, já interrompemos as atividades do grupo familiar, né? Já agora em dezembro, e só vamos voltar na primeira semana de fevereiro, tá? Porém, os cultos têm um diferencial, né? Então, nós juntamos os 2 cultos para o horário da manhã, e vou te explicar para você o porquê. E aí eu preciso da sua compreensão, pelo menos nesse mês de janeiro, um esforço seu, né? Às vezes, pode ser que você, por questões de trabalho, você não possa vir no culto pela manhã. E aí nós teremos o nosso culto à noite, online, ok? Então, você não vai ficar sem o culto. Porém, né, caso você não esteja de escala, né, e por opção você faz em vir o culto à noite, eu gostaria que no período de janeiro, houvesse um esforço da sua parte em estar conosco no culto pela manhã. Vamos juntar os 2 cultos, e à noite, no período de janeiro, nós não teremos culto. Vou colocar um aviso, né, dizendo a igreja não foi arrebatada, né, esse detalhe todinho, o pessoal não ficar preocupado, as pessoas ficam. Então, nós vamos ter esse tempo, no período de janeiro, e vamos retornar na primeira semana de fevereiro, e aí tem um período, tem um feriado na terceira semana de fevereiro, então, aí já começa a nossa atividade. Posso contar com você? Posso, pelo menos um amém aí? Vou tentar, pastor, né? Obrigado aí por todo esse esforço, pelo menos do amém. Já foi alguma coisa, tá? E aí a outra parte também é com questões da equipe, não é? Existem equipes aqui, queridos, que elas ficam direto. Enquanto você está aqui, tem vários irmãos que estão lá assistindo online, quando pode, lá na igreja, na toca, ou então assistir depois, porque está com as crianças, tá ok? Então, é importante falar sobre isso. Então, é um período, não só os nossos professores, mas também os obreiros. Então, é um período para a gente diminuir mesmo as nossas atividades, porque são muitas reuniões e precisa dessa compreensão de cada um, tá? Em seu mais belo cântico, né, o salmista aqui retrata o Senhor como grande pastor. Que pastor é esse? O pastor que provê as necessidades de suas ovelhas e as protege. Então, o salmista aqui vai estar falando de um grande pastor que traz provisão e que a protege. Então, esses 2 pontos, ele é muito importante para que nós, como cristãos, tenhamos em mente. Ele não só traz a provisão como o alimento, mas ele também protege as nossas vidas. Quantas situações eu já presenciei de riscos, né, em que Deus me livrou por questões de minuto. Alguém aqui já teve essa experiência? Né? Questões de minuto. Seja por qualquer questão de um trânsito, de uma parada que você deu, de algo que você perdeu alguma coisa, esqueceu alguma coisa em casa, voltou, e esse tempo foi o tempo de livramento de Deus. E é importante fazer esse comentário, porque às vezes, quando esses contratempos acontecem, nós ficamos muito aborrecidos. Eu fico muito chateado quando as coisas não saem dentro daquilo que eu planejei. Tem alguém assim, como eu? Tem? A gente fica chateado. Como é que pode? Eu geralmente fico
falando mal de mim mesmo. Já aconteceu isso com você? Seu isso, seu aquilo, né? Eu não xingo não, tá, irmão? Mas eu fico reclamando. Como é que você pode, né? Onde você está com a cabeça, né? Então, mas esse período, tem coisas que você conseguiu visualizar e tem outras que não. Então, o salmista aqui vai mostrar, né, que ele traz provisão e as protege. Deus continua protegendo a sua vida até o dia de hoje. Aleluia. O salmista, ele vai se colocar aqui numa visão, numa posição de uma ovelha, de alguém que está olhando, e alguém que está pastoreando. E é importante observar esse comentário aqui dele, a maneira com que ele escreve, porque ele também já foi pastor. Só que nesse momento ele não se coloca igual ao pastor, ao bom pastor. E aqui ele ainda nem conhecia as revelações que nós vamos ver no Evangelho de João, quando Jesus disse: eu sou o bom pastor. Mas ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, se referindo ao Deus, né? Na antiga aliança. Então, ele mesmo na posição como pastor, sabendo a atitude que ele agia com as suas ovelhas, ele agora vai se colocar fazendo parte do rebanho, e que ele entende que existe alguém soberano, maior do que ele. É importante nós entendermos isso. Quando você pensa que você tem uma posição e que nunca vai aprender, porque você é um pastor, você é o profissional tal, você fica estagnado na sua profissão. Você paralisa, você fica desatualizado na sua fala. Imagine se eu apenas estiver com o grupo evangélico. Eu fico desatualizado daquilo que está acontecendo. Imagine se eu não estiver em contato com alguns profissionais. Eu não vou saber que linguagem é aquela. Se eu não conversar com os jovens, não vou saber o que está acontecendo. E assim por diante, né? Por isso, é importante você ter esse momento em que você tem a sua posição, mas também se colocar no lugar de alguém que quer aprender. E no reino de Deus é assim. No reino de Deus, existem horas que você está na posição de mestre, de ensino, mas existem horas que você vai estar na posição de aluno, como aprendiz. Vamos supor, eu hoje estava aqui pela manhã, na posição de pastor, mas como ovelha, ouvindo a palavra do bom pastor, que é Jesus. Amém? Então, essa ovelha que o salmista descreveu aqui, ela está consciente e está confiante. Ela está consciente de quê? Ela está consciente dos perigos e das necessidades. Não é uma ovelha leiga, não é uma ovelha que fala coisas irrelevantes. Ela está vendo, ela sabe dos problemas. Imagine eu dizendo: irmãos, nós vamos ter o culto da virada, é um culto especial. Imagine se eu começo um culto aqui e não tem hora para terminar, porque está a gosto e à vontade de Deus. Eu não estou valorizando, né, o que está acontecendo ao redor. Eu estou ignorando os perigos, porque só estou pensando em mim. Vou sair daqui, e aqueles que moram longe? E aqueles que vão andar, né, que vão a pé? E aqueles que pegam ônibus? Então, é importante que na posição de líder, eu também me coloque no lugar de uma ovelha. Esse é o grande segredo desse escritor, né? Por isso ele é conhecido segundo o coração de Deus. E essa ovelha também está confiante, dizendo: o Senhor é o meu pastor, mas também preocupada: nada me faltará. Ninguém fala nada me faltará
quando tem todas as necessidades, irmãos. Sim ou não? Você tem tudo, você vai dizer, nada vai me faltar? Você vai dizer, Deus é bom, como Deus tem me abençoado. Então, veja, esse autor, ele se coloca no lugar como uma ovelha, e vai descrever esses dois pontos, da consciência, da posição que aquela ovelha tem, né, do que ela tem passado, do que ela já passou, e também da sua confiança, mesmo sabendo que está ameaçado. No versículo 3, desse capítulo, 3 e 4, vai dizer assim: restaura-me o vigor, guie-me nas veredas da justiça, por quê? Por amor do seu nome. Então, nós podemos observar aqui, ela está consciente do seu estado físico. Restaura-me o vigor, cansaço. Sexta-feira nós tivemos a semana inteira, né? Tivemos muita atividade aqui, mas na sexta-feira eu cheguei em casa já esgotado. Aquele momento que parece que, eu acho que é mais pelo calor do que pelo trabalho. O calor, né, eu não fico bem no tempo quente, né? Eu perco mesmo as forças, eu fico muito esgotado. Então eu cheguei assim em casa na sexta-feira, e o sábado não foi diferente, né? Mas você já sentiu assim, o seu vigor físico, no seu limite? E às vezes o cansaço é tão grande, que a pessoa nem consegue dormir. Às vezes o cansaço ajuda você a dormir rápido e dormir bem, mas às vezes não, você fica tão dolorido, com tantas dores, né, que você não consegue dormir. Então, essa ovelha está consciente, né, do seu vigor físico. E esse vigor, querido, de ser restaurado e de ter um desgaste, é muito pertinente nos dias atuais. Quais são as coisas que vão tirando esse vigor, vai minando as nossas energias? Para mim, hoje, nos dias atuais, são as preocupações com o dia de amanhã. Como vai ser o dia de amanhã? Para quem tem filhos, né, como que vai ser a vida dos meus filhos? Como que vai ser a minha vida profissional? Para quem está na área do mercado de trabalho, como que vai ficar o ano que vem? Então, quantas coisas podem ir roubando e tirando o seu vigor? Precisamos estar conscientes disso. Essas coisas, elas acontecem, e às vezes nós jogamos isso na idade. Já observou isso? Eu estou ficando velho. Eu estou assim por causa da idade. Jogam essas coisas na sua mente e você acredita. Conversa com um adolescente, pede para ele fazer alguma coisa. Sabe o que ele vai falar? Estou cansado. Mas você fala, está cansado de quê? Quantos anos você tem? Não, mas estou cansado. Então não é questão de idade, irmãos, né? E pode estar mesmo, né? Está cansado de não fazer nada, está cansado de ter estudado muito, está cansado de ser pressionado pelos pais, muitas coisas, né? Dentro do mundo dele, aquilo esgota a sua força, né? Nós não podemos esquecer que um dia também fomos assim, gente, tá bom? Então, vemos aqui que ela está consciente que o seu vigor físico se desgasta, e às vezes também por questão mesmo de problemas que você passou na saúde, por questões conjugais, familiares, há um desgaste. Há pessoas que às vezes você vê e você acha que é mais velho do que você. Já aconteceu isso? De a pessoa falar que tem a mesma idade que você, e você vê que aquela pessoa está acabada, e você fica feliz. Estou falando sério, irmão. Você dizer assim, gente, eu estou bem. Eu sei que você não vai falar isso, né? Mas você olhar assim, dentro de você e falar, cara, eu estou bem.
Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e eu tenho o péssimo hábito de chamar a pessoa de senhor, não sei, as pessoas pensam até que eu sou militar. Converso com a pessoa, senhor, senhor. E ele falou assim, Senhor está nos céus, eu só tenho 57 anos, a mesma idade que eu tenho, mas por dentro eu falei, gente, é um senhor. Mas não falei, né? Fiquei quietinho, né? Não, só me desculpa, aí eu falei, o senhor, está vendo, está me chamando de senhor, não, está certo, aí você, né? Então, esse desgaste físico também acontece por várias situações, e que desgasta mesmo o nosso semblante, desgasta mesmo a saúde. Então, essa ovelha está cansada. Nós sabemos a luta que esse salmista tinha passado, das perseguições, das injustiças, das adversidades. O outro ponto é o versículo 4. Olha o que vai dizer aí no versículo 4. Uma outra preocupação, mesmo quando eu andar, não quer dizer que ele está andando, mas é possível que ele passe por esse momento, é possível que já tenha passado, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, lugar que não tem luz, lugar que era preciso passar para chegar ao alto dos vales, o alto das campinas, onde tinha a melhor pastagem. O que ele vai dizer? Vamos ler comigo? Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Dois instrumentos com funções diferentes, uma de correção e outra para estar guiando. Então, essa ovelha está consciente que ele pode passar por esses vales. E o que tinha nesses vales? Os predadores, os animais que atacavam aquele rebanho. E não existia outro caminho, mas, o que ele diz? Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Nós não sabemos, querido, os vales que vamos passar no ano de 2023. Alguns irão passar por alguns vales de perdas, de saúde, de desemprego. Alguns por questões pessoais, que Deus permite, para que você possa depender, possa ter essa total confiança nele. Então, ele está consciente desse perigo. Às vezes nós ignoramos os perigos que a vida pode nos trazer. Mas é importante você lembrar isso. Ainda que esses vales sejam escuros, sem luz, perigosos, o bom pastor, ele vai te proteger. Ele vai prover as necessidades. Aleluia. E ele diz que ele é a luz do mundo. Há momentos, querido, que nada está acontecendo na sua vida de ruim, mas você se sente como se estivesse nesses vales. O que eu vou fazer da minha vida? Estou agitado, estou agitada, estou angustiado, estou preocupado, mas com o quê? Não sei. Você, neste momento, está entrando nesses vales. Tenha essa confiança, querido. Comece a dizer isso para você mesmo. A maior luta não é com as notícias ruins lá fora, é a notícia que fica aqui na sua mente. Comece a dizer como salmista: não temerei perigo algum. O mundo está violento? Tá. Mas não temerei perigo algum. O mundo está em caos, não sabe qual é a verdade. Eu conheço a verdade, porque eu sei quem é
o meu pastor, Ele é o bom pastor. E não só não temerei, mas eu sei que Ele está comigo. É você botar a mão no seu coração mesmo, é você andar na sua casa e dizer: Senhor, cada espaço desse lugar, o Senhor está comigo. Nesta despensa, nesse lugar onde eu guardo os alimentos, o Senhor está ali também multiplicando. O Senhor não está me prevenindo de situações que eu possa ficar totalmente desprovido, mas por eu estar confiante nele, eu sei que o Senhor há de me ajudar. Essa ovelha também está confiante. No versículo 1, ele vai falar: perigo de faltar alguma coisa. O Senhor é meu pastor, e nada terei falta. Quando você escuta, ou se você já passou por isso, ou se está vivenciando, quando você passa por uma situação que sabe que vai ter um desabastecimento, primeira coisa que você faz, você corre para onde? Para a igreja? Para a oração? Você corre para o supermercado. Pastor, como é que você sabe disso? Você está tomando conta da minha vida? Não. Porque é uma reação natural. Quem tem filho vai comprar leite, vai comprar aquilo, pelo menos para as crianças, tem que ter lá. Mas você vai conseguir manter aquilo por quantos meses? Vai chegar uma hora que essa falta vai acontecer. Ou então você se preocupa com a parte da farmácia. Como que eu vou ficar sem esse remédio se faltar? Porque no período da pandemia houve muita falta. E aí você compra, você faz estoque. Mas por quanto tempo? Essa ovelha está dizendo: eu estou diante do bom pastor, não temerei falta alguma. Os momentos que nós atravessamos no nosso país, não só de alimento, já houve falta de energia, falta de água, você não morreu por causa disso. E o nosso Deus não só protege as suas ovelhas, mas a misericórdia dele é tão grande, que protege até aqueles que não são seus. E se não fosse essa misericórdia, nós não estaríamos aqui. Então, aos olhos daquela ovelha, o cenário não era dias bons não, irmãos. O cenário do salmista, simbolizando ali a ovelha, era de dias sombrios. E é aqui o ponto que para mim fica interessante essa mensagem e esse salmo. Aonde estavam os olhos dessa ovelha? Estavam fixos nesses dias sombrios, ou estava fixo no Senhor? Todo o tempo que ele via esse momento de falta, de necessidade, ele estava consciente, mas ao mesmo tempo estava confiante, porque os seus olhos estavam voltados para o Senhor. Grava isso no seu coração. Diante de tempos como esta ovelha, que simboliza a nossa humanidade, nós estamos olhando para quem? Para o cenário do mundo? Para o cenário político, da economia? Para o cenário da sua saúde? Como que vai ser? Eu não sei como vai ser nem a minha vida, então como é que eu posso dizer como que vai ser a sua vida? Mas eu posso afirmar para você: o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, nada nós temeremos a Ele.
É essa afirmação que vai fortalecer o salmista. É essa afirmação que vai fortalecer você. E o que essa palavra, o Senhor meu pastor, está dizendo? Ali está dizendo que é o testemunho daquela ovelha. É aquilo que ninguém falou para ela, é aquilo que ela viu. Porque uma coisa é alguém falar de alguém que pode prover as necessidades, que pode guardar, mas se você não conhece, você fica incerto, você fica em dúvida. Mas quando você conhece, e a pessoa garante, você fica mais tranquilo. Eu tenho baseado a minha vida de oração na misericórdia do Senhor. E eu sempre fico ouvindo, né, na minha mente, o Senhor dizendo isso para mim. Se naquele tempo, quando aquele povo estava escravo, e que o gemido daquele povo não era nenhum louvor, a dor daquele povo chegou ao coração de Deus como uma oração, eu tenho pedido isso ao Senhor, não só pelo Brasil. Senhor, aonde houver um povo que esteja clamando pelo Teu nome, que possa levantar algo sobrenatural naquela nação, que possa abalar todos os poderes do mundo das trevas. Aleluia. Eu faço essa oração constantemente, irmãos. Eu oro, eu peço a Deus pelas autoridades, peço a Deus pela segurança. E por que eu faço isso? Porque alguém me contou que existe um bom pastor? Não. Eu sou testemunha do quanto o Senhor tem sido bom para mim. Você tem esse testemunho na sua vida? O quanto Ele tem sido bom, irmãos? O quanto Ele tem tido paciência com você? Quantas coisas erradas nós fazemos? Quantas limitações nós temos? Quantas coisas que já poderíamos resolver, ajeitar a nossa vida, e a gente fica ali procrastinando. Mas é essa bondade, querido, que faz com que essa ovelha possa testemunhar: eu não estou perdido, eu não estou perdida, eu sei que eu tenho um pastor. Isso traz a ela e dá a ela confiança de que não é só um pastor comum, mas ele é o bom pastor. Quando você ouve essa palavra, Jesus dizendo que Ele é o bom pastor, quando chega alguém perto dele e diz assim, quando chegou alguém perto dele e disse: bom mestre, ele fala: por que me chamas de bom? Bom é só um. E ele repreende, porque ele sabia que a intenção que estava no coração daquela pessoa. Mas no Evangelho de João, ele vai afirmar que ele é o bom pastor. Só consegue ver quem é o bom pastor aquele que tem testemunho de vida. O Senhor está chamando você, em tempos como esse, para ter testemunho na sua vida. No primeiro ano que nós passamos aqui em 2020, onde tudo parou, eu sou testemunho do quanto Deus foi bom com o povo dessa igreja. Deus poupou cada uma das vidas aqui. E só eu que fiquei hospitalizado. Mas isso foi bom. Não houve desemprego. E nós não só podemos ajudar os da casa, mas ajudar as outras pessoas de fora também. Então, esse momento sombrio, de caos,
que aos meus olhos não eram bons, aos olhos da ovelha não eram bons, mas ele está afirmando: nada vai me faltar. Você precisa ter um testemunho de vida. Você precisa renovar o seu testemunho de vida. Você precisa cada dia conhecer que o Senhor é bom. Ele é bom quando Ele é paciente, Ele é bom quando Ele te atende, Ele é bom quando Ele também não te atende, e assim por diante. Nessa analogia, nós aqui somos a ovelha, e Jesus é o bom pastor. E no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 ao versículo 11, versículo 10 e 11, 14 e 15, ele vai fazer duas afirmações iguais, e depois vai diferenciar essas informações. Ele começa assim no versículo 11: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e a tenham vida plena, ou vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, o que ele faz? Dá a sua vida pela ovelha. Quando nós pegamos esse capítulo, e depois se você for ler o capítulo inteiro, o Senhor está comparando a posição dele como um pastor, como outros que pastoreavam ali, que eram os fariseus. Então, quando Jesus está dizendo aqui que o ladrão vem para furtar, para matar e destruir, ele não está se referindo ao diabo. Não estou dizendo que o diabo não furta, não mata e não destrói. Sabemos que essa é a característica dele. Mas Jesus aqui, e nós não podemos falar isso, o ladrão, Jesus disse que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus não está falando, se referindo ao diabo. Está fazendo uma comparação, por isso que ele diz que ele é o bom pastor. Porque aqueles que pastoreavam naquele momento, que eram os fariseus, os saduceus e toda a liderança religiosa, estavam tirando daquele povo a liberdade de adorar. Estavam jogando um peso que eles não tinham condições de aguentar. Estavam matando muitas pessoas, condenando, jogando sentença, cobrando algo que nem eles praticavam. E com isso, afastando as pessoas de Deus. Então ele vai dizer: o ladrão vem para roubar, furtar, matar e destruir. Ele vai dizer para aqueles falsos pastores, que eles não estavam contribuindo com nada, mas estava sendo o quê? Um ladrão. E aí ele faz a afirmação: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 14 e 15, ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor, né? Então a mesma coisa, só que ele agora, diferente do que diz no texto aqui, em que ele fala, no versículo 10, né? O bom pastor dá a sua vida pela ovelha. Ele agora vai acrescentar mais. Ele não apenas dá a sua vida pela ovelha, ele vai reforçar isso novamente, mas ele vai dizer: eu o quê? Conheço as minhas ovelhas. Será que você sabe o nome de todas as pessoas que frequentam essa igreja? Será que você sabe o nome das pessoas mais próximas, que já são vizinhas seu, há bastante tempo? Talvez você conhece um ou outro, mas não conhece todos. Tem vizinhos lá onde eu moro, eu sei o nome só da criança, porque a mãe grita, fulano, tal, mas não há comunicação. Mas olha o que o bom pastor vai dizer. O que ele diz? O que ele fala? Repita comigo: eu o quê? Conheço as minhas ovelhas. Você imagina isso? Deus
através de Cristo Jesus, te conhece. Mas eu às vezes me sinto como aquela pessoa do poema, inútil, não posso fazer grandes mudanças. Você pode não fazer grandes mudanças dentro dessa sociedade, pela posição que você está. Mas pode ser que na sociedade você passe desapercebido, mas diante do bom pastor não, aleluia, ele te conhece, sabe a hora que você acorda, sabe das suas dificuldades, e ele vai afirmar novamente: eu dou a minha vida, por quem? Por quem que ele dá a sua vida? Pelas ovelhas. Então, isso traz aqui segurança e confiança para essa ovelha. Porque essa ovelha percebe que esse pastor tem uma entrega total. Não é uma entrega parcial do seu pastor. É uma entrega total, é uma doação da sua própria vida. Às vezes você não percebe, mas são coisas imperceptíveis que às vezes incomodam. É natural que às vezes você esteja conversando com uma pessoa, mas você percebe que aquela pessoa não está ali. Ela está na sua frente, mas ela não está dando a total atenção, não está prestando atenção, né? Ela está ali parcialmente. O seu corpo, os seus olhos estão olhando para você, mas a sua mente está onde? Em outro lugar. Talvez é possível que aconteça isso agora. Você esteja aqui parcialmente, porém o bom pastor não é assim. Quer você faça ou não, ele continua uma vida integral, dedicada a você. Quer você reconheça ou não, ele não vai tratar você diferente, porque você não está dentro dos padrões que ele está esperando. Ele vai te amar mais, não para te humilhar, mas para te constranger. E você dizer: que amor é esse? Eu não mereço isso. Então, querido, você pode optar por uma vida parcial. E eu posso afirmar que há um número muito expressivo de cristãos que vivem assim, que oram apenas quando tem necessidade. Entende que oração é aquela pessoa que vai ao Pai porque precisa de alguma coisa. Se eu não preciso ir ao encontro daquela pessoa. E nós sabemos que às vezes isso acontece em família. Às vezes filhos não procuram o pai há anos, ou pais, ou um parente. E quando você vê aquela pessoa se aproximando, no começo você está até ingênuo, mas com o passar do tempo você percebe que todas as vezes que aquela aproximação é porque quer algo de você. E a pessoa se sente muito mal, não se sente usada. Assim também somos nós com Deus. A nossa oração, em muitos momentos, ela é parcial. Só vamos a Deus porque temos uma doença, porque temos um alvo, temos um propósito. E a oração é manter essa chama acesa, todos os dias. Por isso eu faço esse convite para você. Amanhã, às 20h30, eu conto com a sua presença lá no culto online. Se você não assistir, você pode assistir depois, compartilhar, e na quarta-feira, e na terça-feira pela manhã, estaremos aqui orando. Há pessoas que jejuam apenas quando tem necessidade. O que está jejuando? Não tem nada em casa, pastor? Está jejuando. Jejum, faz um jejum, porque eu não consigo fazer um jejum, mas quando é para fazer um exame
de saúde, como é que você consegue ficar 12 horas sem comer? Então, a questão não é essa. Não se esforce em fazer um sacrifício. A sua oferta a Deus é abaixo daquilo que ela pode ofertar. Ela pode ofertar às vezes 1 hora da sua profissão na igreja, mas ela diz, hoje eu não posso, eu tenho que ver a minha agenda. Nunca se coloca disponível, mas sempre afirma, se precisar, pode contar comigo. E em letras miúdas, vem dizendo assim, que eu não estarei aqui. O bom pastor, querido, ele tem uma vida íntegra, por inteira. Que tipo de escolha nós estamos fazendo? Quando fazemos a escolha parcial e não total da entrega da nossa vida, a ovelha sempre virá as coisas ruins. Observa só. Quando você é uma pessoa, diante de se alimentando por tantas notícias negativas, você começa a olhar o mundo com uma perspectiva negativa. Se você começa a se informar de vários assassinatos, de vários latrocínios, ou de qualquer outra situação ruim, o seu coração, querido, começa a ficar temeroso, e não somente temeroso, você não consegue mais ver o bom pastor, você só começa a ver as faltas, você só começa a ver os momentos sombrios que se virão. Deus te convida nessa noite, para que você tenha uma vida não parcial. Uma ovelha, querido, que tem uma vida parcial com Deus, não é uma entrega total. As necessidades vão falar primeiro. Mas você pode fazer diferente. Versículo 5. Ao versículo 6, você percebe uma ovelha que tem uma vida por inteira, que se entrega. Ela está consciente dos perigos, das necessidades. Ela está consciente das faltas que podem acontecer na vida do cristão, e isso é real, é verdadeiro. Mas mesmo assim ela decidiu ter uma vida por inteiro. Entre faltar com o Senhor e sem o Senhor, prefere que tenha falta, mas que o Senhor esteja ao teu lado. Alguém que tem uma vida por inteiro. E eu sei que nesta noite, eu sei que aquele que está me ouvindo, tem várias pessoas assim, que tem um testemunho na sua vida, e por isso continua firme dizendo, o Senhor é o meu pastor, e não temerei falta nenhuma, nada me faltará. Vamos ver o versículo 5, uma pessoa que se entrega, ele passa por esses momentos difíceis, ele permite ser corrigido, com a vara, com o cajado, mas também ele desfruta de um banquete, ele prepara um banquete, para mim à vista dos meus inimigos, ele te honra, ungindo a sua cabeça com óleo, se referindo ao Espírito de Deus, e faz transbordar esse cálice. A bênção não chega somente para você, as pessoas que estão ao seu redor
diz: deixa eu ficar aqui. É tão bom. É tão bom, irmãos, quando alguém chega no lugar como esse e sente a presença de Deus. É porque este óleo que vem do trono do Senhor não só está dentro da sua vida, está transbordando nesse lugar. Aleluia. Sei que bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Por que essa ovelha tem essa segurança? Porque os seus olhos não estão fixos nas faltas, os seus olhos não estão fixos nos momentos sombrios, nos vales, mas estão fixos no Senhor. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que Deus abençoe a sua vida e comece a repensar muitas coisas, que você possa ter uma vida não parcial, não um membro somente que cultua a Deus em um domingo que você vem. Você pode sair daqui, ainda que não tenha instrumentos, louvando a Deus. Você pode chegar na sua casa e fazer essa oração. Vamos estar de pé? Eu sei, querido, que só o bom pastor poderá convencê-lo de que talvez você esteja em outro lugar, em que não é o lugar que o bom pastor gostaria que você estivesse. O que eu posso fazer como pastor? Convidá-lo a vir à igreja, orar por você, interceder. Eu posso ter cultos de oração, posso fazer o jejum pela sua vida, mas eu não posso decidir por você. Somente o bom pastor é que tem a capacidade de conduzi-lo. Isso é possível nesta noite. Feche os seus olhos. O Senhor vai dizer assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Será que você está nesse aprisco, que é um lugar de segurança? Você que vai dizer. Eu estou confiante. Ou eu estou aceitando o cenário que o mundo está descrevendo para o ano de 2023. Se você está no aprisco de Deus, guiado pelo bom pastor, Ele está dizendo para você: deixa eu conduzir a sua vida. Não sofra pelo amanhã, que não tem como você decidir. Nem tudo que passa na sua cabeça, que você tem como certo, não é garantia de nada. Mas o bom pastor, ele vai fazer de tudo para chamá-lo, para estar você bem perto dele. E diz que quando ele vai em busca da sua vida, ele afirma, não eu, o bom pastor, ele afirma: elas ouvirão a minha voz. Que nesta noite você possa ouvir a voz do bom pastor, endireitando o que for preciso, abrindo mão daquilo que for necessário, para que você tenha uma vida total e não parcial. Se tem algo que vale a pena, e a única coisa é que você ouça a voz de Deus.
E ele conduz o texto dizendo: e haverá um só rebanho e um só pastor. Você pode erguer as suas mãos para o Senhor neste exato momento. O Senhor está ouvindo o louvor de várias igrejas, mas Ele não vê o nome Nova Vida. Ele não vê o nome do local que é do Coelho. Ele vê a sua vida, Ele conhece o seu nome. E neste exato momento há uma grande multidão, e Ele chama a um só rebanho e um só pastor. Você teve o privilégio nesta noite de ter ouvido essa voz. Que haja paz na sua vida, que haja confiança, e que permita que o bom pastor conduza cada vez mais. de verdade, aquele que nos conhece. Ele nos conhece. Que eu e você tenhamos o desejo de, assim como as ovelhas, conhecer a voz desse bom pastor, que dia a dia tem renovado sua misericórdia, sua bondade. Ela nos segue. E que
nosso desejo seja habitar todos os dias na casa do Senhor. Ah, Senhor, nos teus braços, é nos teus braços, Senhor, que nós temos segurança, aleluia, que você possa declarar novamente. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, muito obrigada por essa palavra maravilhosa, porque é muito bom saber que a tua bondade se renova todos os dias, que o nosso coração todos os dias venha buscar a tua presença, buscar a tua face, porque ainda que nesse mundo não haja segurança, em ti nós estamos seguros. Muito obrigada por tudo, por nos amar, por ser esse Deus tão bom, que olha para nós e não vê nossas falhas, os nossos defeitos, mas o sangue de Cristo, e renova o teu amor todos os dias por nós. Muito obrigada, Senhor. Nos leva debaixo da tua proteção, que a nossa semana seja cheia da tua presença, que todos os dias possamos lembrar da tua bondade e nos decidir viver para ti. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos, te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. E que você não saia daqui sem dar aquele aplauso forte de adoração a esse Deus maravilhoso. Aleluia! Uma ótima semana a todos. E você que nos assiste aí pelas redes sociais, possa também ter percebido como é bom adorar e servir esse Deus tão misericordioso. Uma semana abençoada a todos.